Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco em mais esse dia, em mais esse devocional, onde nós vamos dedicar mais um dia, as primeiras horas, os primeiros minutos da nossa vida para o nosso Deus, para a leitura da palavra em oração. E com certeza você já deve ter considerado e já deve ter ouvido, na verdade, né, inicialmente, que nós devemos largar tudo para seguir Jesus, né? Infelizmente, muitos falsos profetas, muitas pessoas completamente destituídas do Espírito Santo e simplesmente movidas por prazeres e interesses, elas usam o largar tudo para seguir Jesus para extrair dízimos e ofertas das pessoas que estão na igreja. Infelizmente, essa gente assim existe. Mas o que de fato significa largar tudo para seguir Jesus? Será que nós estamos prontos para largar as nossas preocupações, os nossos fardos aos pés de Jesus? Em meio às demandas diárias das nossas vidas, nós estamos ouvindo o chamado de Jesus ou nós estamos preocupados demais para perceber a presença dele na nossa vida diariamente? Será que você está mais preocupado com o que vai acontecer no mês que vem, semana que vem, amanhã, talvez no final do dia de hoje ainda, e você está preocupado na incerteza daquilo que você não sabe, ou você está ouvindo a voz de Deus falando para você: deixa tudo comigo. Eu sou suficiente. Eu consigo resolver tudo, pode ter certeza. E você de fato está entregando a Ele? Ou você está com suas atitudes dizendo: não precisa, Senhor, eu sou capaz de resolver. O Senhor não é capaz, pode deixar, eu mesmo resolvo tudo. Será que nós estamos de fato relutando, resistindo por conta do medo do desconhecido? Lembre que outro dia nós falamos sobre fé? Será que ainda assim você continua com medo? Será que nós estamos protegendo a nossa segurança financeira, os nossos relacionamentos tóxicos, muitos deles, por um conforto pessoal? Será que você está se escondendo um problema quando de fato você deveria entregar para ele? Estamos compartilhando ativamente uma mensagem que transforma através de Cristo, cuidando e influenciando as nossas vidas? Ou será que nós estamos nos escondendo através de uma capa de super-homem, com todos os poderes que nós temos para solucionar todos os problemas? Estamos prontos para confiar na palavra de Jesus de fato? Mesmo quando as situações elas gritam através do desespero que muitas das vezes nós passamos por uma situação que só um milagre para reverter? Será que nós estamos prontos para confiar na palavra de Deus? Tantas perguntas, né? A respeito sobre confiar, sobre largar tudo e seguir a Jesus. Vamos orar então? Vamos pedir para que o próprio Deus fale conosco, o Espírito Santo trate mais uma vez nesse dia maravilhoso. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Paizinho Santo, porque até que o Senhor tenha nos ajudado, o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. Pai, nos guia, Senhor, pelas tuas veredas de justiça. Nos guarda, nos protege e ilumina. Senhor, Senhor, Pai, Deus eterno, todo-poderoso,
Paizinho amado, fala conosco, Pai, nesse devocional. Fala conosco, Paizinho. Trata conosco as nossas necessidades, Pai. Em nome do teu filho Jesus. Em nome do teu filho Jesus. Queremos largar tudo para te seguir, Senhor. Nos ensina como, nos ensina da forma certa a fazer isso. Ao que nós oramos e ao que nós te agradecemos. Amém. Nós vamos fazer agora duas leituras, uma atrás da outra. A primeira, ela está no Evangelho de João, no capítulo de número 4, do versículo 25 ao versículo 30. Quem vai fazer essa leitura é minha tia Jane. Assim que ela finalizar essa leitura, a leitura seguinte, quem vai fazer é minha mãe, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 3 ao 11. A minha mãe está aqui do meu lado hoje, fazendo companhia nesse devocional, e minha tia Jane, ela está no interior do estado do Ceará, onde ela reside, lá em Camusim. Então, a tia Jane pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, entre aspas, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Amém. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as lições. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista das pescas que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado pela leitura, minha mãe. Bom, nas nossas vidas,
Muitas das vezes nós somos confrontados, a verdade é essa, com uma escolha que é seguro, daquilo que é seguro e familiar, para ser chamado e usado por Jesus e seguir a Jesus. Largar tudo aquilo que é seguro, tudo aquilo que é familiar, tudo aquilo que nos convém, projetos, planos, que fazem parte de um passado. Nós fizemos duas leituras. Primeiro, em João capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 30, onde nós, opa, parei de compartilhar, onde nós, pronto, compartilhando novamente, olha, onde nós vimos uma leitura linda sobre a mulher samaritana. Nessa passagem, Jesus ele quebra algumas barreiras sociais. Ele fala diretamente com uma mulher samaritana junto a um poço. Ela revela, né? Ele se revela a ela, ele diz: eu sou o Messias. Né? Eu sou o Messias. Então Jesus, versículo 26, então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Ele se revela a ela como o Messias. E ao se revelar a ela e ela entendendo que de fato era o Messias que estava ali, ela então deixa a jarra dela, o cântaro dela. Versículo 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou para a cidade de seu povo. O cântaro era uma jarra em que ela levava até o poço para encher com água e levar para casa com água. Esse cântaro aqui, ele simboliza a vida antiga dela. Ela larga esse cântaro lá no poço e sai correndo para a cidade para falar sobre Jesus, para pregar Jesus, para pregar o evangelho. Assim como a mulher samaritana, nós também somos chamados a deixar para trás os nossos recipientes, né, os recipientes com águas antigas. Recipientes, né? Recipiente. Nossa, com águas antigas, com a vida para trás, a vida que já não nos pertence mais. O que você ainda tem da sua velha vida que você precisa largar, deixar para trás? O que ainda falta? De repente as suas preocupações? De repente os pecados ou os fardos antigos? De repente o que está faltando é você largar aquela roupa velha daquela pessoa que já faleceu há tantos anos e aí você ainda tem aquilo ali guardadinho, uma roupa, fica parecendo que você nunca mais vai ver ela, nunca mais vai ver essa pessoa. Fica parecendo que a promessa de Cristo, de que ele vai voltar, vai ressuscitar os mortos, vai levar aqueles para morar na Nova Jerusalém, aquelas pessoas que você ama e que já se partiram. Parece que essa promessa de Deus, ela não existe. Talvez uma atitude de uma antiga vida, quando antigamente você ainda não conhecia Jesus e que você não tinha esperança de reencontrar as pessoas. Certa vez eu assisti num filme, no seriado, um casal, eles tinham se casado e por conta dos problemas no decorrer do seriado, eles se separaram ali, não porque eles quiseram, não por isso, mas foram os problemas. Um teve que ir para um lado, outro teve que ir para o outro, por um acidente que aconteceu, e eles se separaram. E até eles se encontrarem, levou alguns episódios, mas quando eles se encontraram, ele estava portando uma foto que tinha tirado junto com ela. Ela pega a foto e queima a foto. E ele não entende, ele fica espantado, ela queimando aquela foto. E ele diz assim:
por que que você queimou a foto? Aí ela fala para ele, porque nós nunca mais vamos precisar dela para matar a saudade um do outro. E ela queima aquela foto, simbolizando uma nova vida, uma vida onde os dois não vão mais se separar. Você não precisa fazer isso de forma literal. Ah, eu vou pegar, porque o Joel está falando, eu vou pegar as fotos, a roupa eu vou queimar. Não. Você deve fazer isso aqui dentro de você, ó, no sentimentozinho que você guarda ali dentro. Aquele sentimento. O que é esse cântaro que ainda tem dentro de você? Que você precisa deixar para trás? De repente pode ser um projeto de vida, algo que você tanto sonhou, que você tanto desejou, algo que Deus até te permitiu você abrir, você conduzir, você fazer aquela coisinha crescer e se tornar algo grandioso, mas ele chega para você e vai falar assim, olha, a partir de hoje acabou essa história, o que eu tenho planejado para você é algo muito maior e vai edificar a vida de outras pessoas. Então isso que um dia você sonhou para você, que você tanto ama, por amor a mim, você vai deixar. Pega a tua cruz e me segue. O que falta ainda? O que falta? Em seguida, nós fizemos uma outra leitura. Lucas. Lucas, no capítulo de número 5, do versículo 3 ao 11. Minha mãe fez essa maravilhosa leitura. E nós acompanhamos a leitura na tela e também na Bíblia. Assim, eu espero que você esteja com a Bíblia aberta e tenha feito a leitura. Aqui, nessa passagem de Lucas, no capítulo 5, do versículo 3 ao 11, lá no lago de Genezaré, Jesus ele entra no barco de Simão, não é Simão Pedro. Ele entra para pregar. Depois de ministrar para uma multidão de pessoas, Jesus ele instrui a Pedro a lançar as redes novamente para uma pesca, então, que é milagrosa. Olha só o que acontece. Pedro, um homem experiente, passou a noite toda pescando. A noite toda, no melhor horário. No melhor horário para pescar. Com a sua experiência e todo o know-how adquirido por anos de pescaria, ele sabia onde era o melhor lugar para pescar e a melhor hora para pescar. E ele não pescou nada. Quando ele chega de manhã na margem do rio, do lago, Jesus entra no barco dele, ele está com certeza desanimado, ele está com certeza triste, chateado e pensando nas contas que tem para pagar e na comida que não vai levar para casa. Eu falo isso porque isso já aconteceu diversas vezes comigo. Me dediquei o dia inteiro de trabalho, fui nos melhores lugares, tentei pescar nos melhores locais, arrumar comida para trazer para minha família, passei o dia inteiro trabalhando e quando foi à noite, nada aconteceu. Estava triste, desanimado, desamparado, pensando nas contas a vencer e na comida que não tinha. Aí Jesus, em um dia improvável para mim, para o meu segmento, com o que eu trabalho, um domingo, um dia improvável, em uma hora improvável, horário de almoço, ele manda um cliente que faz uma compra em um valor que normalmente não é feito pela grande maioria dos alunos, das pessoas, dos meus clientes. Em um dia improvável, em uma hora improvável, em um momento improvável. E Jesus, ele se manifestou aqui aos seus, então, até então ainda não eram discípulos, né, mas ele estava ali, ele vai na passagem, se você ler um pouquinho mais para frente, ele logo em seguida, quem o segue é o Simão Pedro e os seus sócios, né, o João e o Tiago.
Sabe, Pedro ali, com seus companheiros, eles abandonam tudo. Versículo 11. Então, arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa narrativa aqui, ela nos ensina a seguir Jesus em fé, porque isso é um ato de fé, de obediência e de renúncia. Eu renuncio aquilo que eu um dia construí para mim, para seguir a Jesus. Isso é fé, porque eu não sei se vai dar certo ou não. É fé, é obediência. Se ele está falando, vem, sou eu que vou prover para você, não é mais você, sou eu. É uma jornada de fé, de obediência e de renúncia. Fé, obediência e renúncia. Pedro, um pescador experiente, confiou na palavra de Jesus, mesmo quando as explicações são desfavoráveis. Joga a rede no horário que não tem peixe, no momento que não tem peixe, no lugar que não tem peixe. Ele está ali perto da margem. Tudo desfavorável. E ele joga e ele pesca peixe ao ponto dos barcos estarem quase afundando, de tão pesado, cheio de peixe como estava. Ele deixou a sua zona de conforto para trás, assim como nós somos chamados a fazer isso. Porque largar tudo para seguir Jesus não significa necessariamente abandonar as responsabilidades diárias. Eu vou deixar de trabalhar, eu vou seguir, vou só pregar a palavra de Deus. Não é sobre isso. É sobre colocar Cristo no centro de tudo. Não é sobre você largar tudo, como alguns que se dizem apóstolos, que se dizem líderes religiosos, vão falar para você: pegue todo o seu salário, venda sua casa, venda seus bens e largue tudo nas mãos, nos pés do altar. E isso é uma grande mentira do cão. Satanás aí é que está dando essa ordem para você, pode ter certeza. Não se trata de dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi. Mas sim sobre colocar Cristo no centro da sua vida. Significa abandonar a confiança que você tem nas suas próprias forças, reconhecendo que é Ele, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Significa estar disposto a renunciar a qualquer coisa que possa nos impedir a seguir verdadeiramente a Cristo. O que te impede de seguir verdadeiramente a Cristo? Tá ficando famosa. Pois é. Significa exatamente isso. O chamado de Jesus, ele é pessoal, é intransferível. Quando ele chama você, não é o seu filho. Quando ele chama a mim, não é a minha esposa. Quando ele chama você, não é o seu marido. Ele conhece os nossos corações, os nossos medos, os nossos anseios. Ele nos convida a largar as redes, o nosso cântaro também. As nossas inseguranças, os nossos planos egoístas. E a nossa dependência nas coisas que são passageiras, para abraçar um relacionamento mais profundo com Ele. Afinal, a partir de agora, Ele é o centro. E como que eu devo fazer isso? Como que você deve fazer isso? O que você deve considerar para largar tudo e então seguir Jesus? Primeira coisa, avalie as suas propriedades. Sim, avalie suas propriedades. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de casa nem de carro. Estou falando sobre as suas propriedades, aquilo que você
com todo o seu coração se apropria. Examine sinceramente a sua vida. Identifique quais são as áreas que você ainda não entregou para ele. O que foi que você ainda não entregou para ele? O que está faltando para verdadeiramente você seguir a Cristo? Então esteja disposto a ajustar essas suas propriedades de acordo com o chamado dele. Afinal de contas, elas não são suas propriedades. Você não vai levar isso daí quando você morrer. Não vai. Nem suas preocupações, nem os seus anseios, nem o boleto a pagar, nem nada. Segunda coisa, então primeiro avalie essas suas propriedades. Segunda coisa, confie na palavra de Jesus. Assim como Pedro, ele confiou na palavra de Jesus para lançar as redes, e a mulher samaritana confiou a Jesus ao ponto de largar o seu cântaro, a sua jarra. Confie nas promessas de Deus na sua vida, mesmo quando as situações permanecerem desafiadoras. Lembre-se de que é Jesus. Ele é o todo soberano, poderoso, e ele sabe de todas as coisas. Então, primeira coisa, avalie suas propriedades. Segunda, confie na palavra de Jesus. E terceira, compartilhe a palavra de Deus. Afinal de contas, não foi para isso que os discípulos seguiram Jesus? Não foi para isso que a mulher samaritana, e por isso que ela largou o cântaro dela? Para falar sobre Jesus? Então faça igual. Assim como a mulher samaritana, ela correu para contar aos outros sobre quem é Jesus, esteja você também disposto a compartilhar o evangelho com aqueles que estão ao seu redor. Entenda que a mulher samaritana, ela não foi até Jerusalém para pregar o evangelho. A mulher samaritana pregou o evangelho ali onde ela estava, em Samaria. O seu testemunho, ela pode ser uma chave para despertar o interesse das pessoas que estão ao seu redor. Então, antes de falar do evangelho para os confins da terra, fale para aqueles que estão ali ao seu redor. Portanto, a conclusão que você deve tirar disso tudo é que você deve largar tudo para seguir Jesus. É o convite para você largar hoje todas essas propriedades, sabe? Os seus anseios, as suas preocupações. Largar a ansiedade e seguir numa jornada de fé, confiante na transformação. Quero orar a Deus para que você possa, assim como a mulher samaritana, assim como os discípulos, a abandonar essa sua jornada, assim como eu também, para seguir o Mestre, para seguir a Jesus. Que a nossa resposta ao chamado de Jesus seja um testemunho, uma ação viva. E que, claro, através desse testemunho, dessa ação viva, Jesus, com o seu poder transformador nas nossas vidas, vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Tudo. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos guia, nos guarda. Nos protege, Pai, nos ilumina. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos pelo dia de hoje. Cuida de nós, Pai. Nos livre do homem mal, do laço do passarinheiro, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Nos dá um escape sempre, Pai. Paizinho eterno. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, por estarmos vivos, por podermos trabalhar. Em nome de Jesus, nos guarda, Senhor. É o que nós oramos. É o que nós já te agradecemos. Amém. Amém.